Olá pessoal, então chegamos no nosso último tópico, no nosso último vídeo aula aqui do curso de estrutura de dados em C, e no assunto de hoje nós vamos falar sobre hashing, tá, nesse vídeo. Essa é uma matéria bem legal de programar até, de fazer, mas a gente não vai chegar nesse ponto, tá, dado as questões de tempo, etc. Mas é bem interessante, seria bem válido aí depois acrescentar novos vídeos para programar. Mas vamos ver o que é isso, como que a gente usa e entender os conceitos, tá bom? Então imagine o seguinte, né? Na abordagem tradicional, na medida que a gente tem valores, a gente vai colocando no vetor. Então imagine que eu tenho um vetor aqui, posição 0, posição 1, posição 2, 3, 4, e aqui são os valores que eu quero. Então eu faço uma lista de valores, a gente aprendeu a fazer isso, né? E a gente pode fazer isso de forma estática. E uma vez que a gente quer saber se um determinado valor se encontra presente no vetor, o que a gente faz? A gente vai na primeira posição, verifica, vai na segunda, verifica, vai na terceira e assim por diante. Se esse dado estiver ordenado, a gente consegue fazer uma busca um pouco mais efetiva, né? A gente pode ir uma busca binária, por exemplo, eu vou na metade dos dados, verifico qual é o valor, depois vou avançando dessa forma. Ainda assim, isso requer um determinado tempo de busca, porque a gente tem que fazer, usar um algoritmo, etc. Existe uma outra abordagem que seria uma abordagem mais direta. Tá? Então imagine nesse caso aqui que os nossos números eles sejam restritos. Aí você precisa começar a criar algumas restrições, mas depois a gente vai ver que a gente pode remover até essas restrições. Mas vamos imaginar então que nós temos uma restrição que nós vamos usar números entre 1 e 1000, por exemplo. Então eu teria como declarar um vetor de 1000 posições. E aí, se o número existe na listagem, toda vez que o número está presente, eu vou lá e adiciono 1. Tá? Toda vez que o número não está presente, eu deixo zero. Então o que aconteceria? Ah, eu tenho o valor zero? Não, então é zero. Eu tenho o valor um? Ah, eu tenho duas vezes, então eu coloco 2 aqui. Ah, eu tenho o valor 2? Não, então eu coloco zero e assim por diante. Ah, eu tenho o valor 12, beleza, então eu vou lá na posição 12 e coloco um. Aí, posição 38, vou lá e coloco um e assim por diante. Daí, dada um cenário onde eu quero saber se eu tenho um determinado valor ou não, basta eu ir exatamente naquela posição e checar se aquele valor existe ou não. Então eu chego aqui, tem o valor 38, eu vou lá na posição 38 e vejo qual é o valor. Se o valor é 1, eu tenho um número 38 na minha lista. Se o valor é 5, eu tenho 5 números 38 na minha lista. Se o valor é 0, eu teria 0 números 38 na minha lista. Ou seja, então, fazer uma busca se torna constante nesse caso. Por quê? Porque basta eu acessar a posição em qual eu quero. Aí alguém pode parar e pensar, poxa, professor, isso é muito legal, né? Muito prático, muito útil. Sim, o problema é que os números podem ser muito maiores, a gente pode não ter controle sobre os limites dos números. Por exemplo, eu posso trabalhar com números infinitos, ou de 1 a 1 milhão, e aí você não vai declarar um vetor de 1 milhão de posições, certo? Não. E aí o que a gente faz? A gente vai usar hashing. O que consiste em ser o hashing? Hashing vai ser uma função que vai fazer um mapeamento. Dado um valor, a gente vai mapear para o nosso conjunto de elementos. Ou seja, então nós temos um valor e eu vou mapear. Esse valor ele vai ser inserido na posição tal. Então toda vez que eu quero saber se aquele valor existe, eu chamo a função, vejo qual é o índice que ele vai gerar para mim e vou naquele índice e verifico se aquele número está presente ou não, se eu tenho aquele valor lá ou não. Tá? Seria uma abordagem. Isso também permitiria com que a gente possa também armazenar strings, textos. Por quê? Dado um texto, a gente transforma esse texto num número e coloca ele numa determinada posição. Aí, quando esse valor chega novamente, esse texto chega novamente, nós podemos simplesmente pegar e verificar se esse número existe, e aí naquela posição verificar se aquele valor está lá naquela posição que deveria estar, ok? Então nós vamos ver um pouquinho sobre como fazer essa função de hashing e como utilizar isso e as variações que isso existe, e a gente vai ver também o simulador funcionando, tá bom? Então a gente pode dizer que o hashing pode ser considerado um método de busca com acesso em tempo constante, porque para buscar qualquer valor, não importa a ordem desse valor, a gente vai gastar sempre o mesmo tempo, que é um tempo muito baixo, tá? Ele utiliza um endereçamento indireto para armazenar e recuperar valores em um vetor. E aí isso é por meio da função de mapeamento, que vai ser uma função H, que é a nossa função hashing, tá? Que dado a chave, ele vai gerar um número dentro do espaço de números que eu aceito, tá bom? E aí a gente tem o que a gente chama de tabela de espalhamento ou dispersão. Bom, acho melhor a gente ir para os simuladores, a gente vai entender isso melhor. Deixa eu abrir aqui, já deixei pré-carregado, tá? Nós vamos falar um pouquinho sobre dois tipos, tá? Então aqui eu tenho um vetor fixo. Veja que eu tenho 29 posições aqui, a questão do número depois tem um certo impacto, mas vamos lá. Então eu quero salvar um número aqui no meu
no meu vetor, vou salvar um número 8, por exemplo. Vou colocar aqui o número 8. O que vai acontecer? O 8 ele vai pegar e vai dizer, o 8 eu vou salvar na posição 8. Tá? E ele vai fazendo isso. Veja que ele vai deixar o próprio número aqui, ele não vai fazer aquela contagem como eu mencionei anteriormente, ele vai colocar o próprio valor ali. Por quê? Porque eventualmente esse valor pode ser um valor diferente, pode ser um valor composto, né? Por exemplo, vamos supor que essa lista seja uma lista de pessoas e eu estou buscando pelo CPF. Então ele converte, ele precisa calcular o CPF da pessoa em um determinado índice, e aí uma vez que ele calculou esse índice, ele vai colocar a pessoa ali. Então, dado o índice, eu consigo achar a pessoa de forma imediata, tá? Veja que nesse caso, o nosso vetor ele tem 29 posições, ou seja, vai até o número 28. Então, se eu coloco um valor maior do que isso, ele tem que usar o hashing para transformar e encontrar o valor. Por exemplo, vou colocar o valor aqui 76, tá? 76 ele calculou, gerou a posição 18. Então, se eu quiser buscar, olha, se eu quiser buscar o valor 76, ele vai fazer o mesmo processo. Deixa eu diminuir aqui a velocidade, só para vocês verem o que ele está fazendo. Ó, ele fez um cálculo aqui, calculou que o 76 está na posição 18, e aí ele verifica que o 18, que o número 76 existe ali naquela posição. Então ele fala, beleza, encontrei o elemento, tá? E aí a gente pode colocar vários, ó, 134. Ele vai calcular o valor 2 aqui e vai colocar no índice 2. Aí começa a ter, até aí está muito legal e muito bonito. Nós vamos aprender como faz essas funções hash. Mas uma vez que, vamos supor, se eu tentar colocar o valor 2 agora, note que o valor 2, como ele é menor do que a quantidade do vetor, então ele seria mapeado por o próprio número 2, né? Assim como o 8 foi mapeado por o próprio número 8, o 2 seria mapeado para o próprio número 2, mas eu já tenho um valor na posição 2. E aí como que eu faço? Aí entra as variações para tratar as colisões que a gente chama. Isso aqui seria uma colisão, tá? Veja que nesse caso, ele vai simplesmente, quando eu colocar o valor 2 aqui, ele vai simplesmente colocar na próxima posição vazia. Ó, então ele vai verificar, poxa, o 2 já tem algum valor aqui dentro, então eu vou colocar na posição vazia. Uma vez que eu queira buscar o valor 2, o que vai acontecer? Eu vou calcular, quando eu faço a busca pelo 2, ele vai falar, veja se eu tenho o valor 2. Ele vai vir aqui na posição 2, vai verificar que não tem o 2 aqui. Mas ele vai ver que na próxima posição tem outro valor, então ele vai testar a próxima posição. E aí ele vai testando supostamente ele pode ir pesquisando, então ele vai buscar aqui o 2 até encontrar um valor que esteja vazio. E aí quando ele encontra um valor vazio, ele para de fazer a pesquisa. Tá? Então se eu calculasse aqui, deixa eu pensar aqui, qual que seria um 39? Acho que se eu buscar pelo número... Vou tentar o 38 aqui. Talvez o 38 mapeie pro... 38 não, o 40 talvez mapeie pro 2. Vamos ver. 40, não, nossa, viajei, cara. Deixa eu pensar aqui. São 30. Então se eu buscar aqui pelo 60, desculpa, fiz o 60. Deixa eu ver. Ó, o 60 mapeou pro 2. Então ele vai pegar, vai verificar e vai colocar o 60 na próxima posição válida, tá? Porque ele mapeou para o 2. E aí ao tentar buscar o 60, ele não vai encontrar, ele vai testar o primeiro número e tal. Isso é o tratamento de colisões que é feito nesse caso. Se eu tivesse um outro número que mapeasse para o 2, deixa eu tentar aqui o 102, nossa, não, viajei. 60 com 30 são 90. Qual foi o número que eu acabei de colocar aqui? 99. Está na posição 12. Se eu buscar pelo 90 aqui, vamos buscar pelo 90. Eu quero que ele busque por um número que a chave seja o 2. Ó, 3 aqui. Ele chegou no 3, aí não tem, mas veja que o próximo está ocupado, então ele vai testar também. E aí até ele achar um espaço vazio para dizer, não, eu não achei esse número. Note que o número de vezes que ele tem que buscar é muito pouco, né? Então, isso é uma abordagem, tá? A gente tem uma segunda abordagem. Deixa eu mostrar com string antes. Nesse caso aqui, ó, a gente tem também a opção de strings. Posso colocar um texto aqui, teste. Veja que ele vai fazer um cálculo. Eu preciso transformar esse texto num número, tá? Existem várias formas de fazer isso. Ele usa uma, a gente vai ver outra mais fácil do que essa. Ele faz aqui algumas operações lógicas, eu vou animar aqui um pouquinho para aumentar a velocidade. Aí ele calcula um número, chegou no resultado, ele faz aqui. Uma vez que ele chegou no resultado,
fazendo operações aqui com cada caractere do texto, aí ele chegou no 28 e ele armazena o teste aqui no 28. Se eu colocar um outro valor, o teste 2, ele vai gerar um novo resultado. Só aumentar aqui para ele fazer rapidinho. E aí ele calculou a posição 18, tá? E assim ele vai fazendo. Veja que ele tem até algumas outras opções de hashing. Não sei se está funcionando, pelo que o meu teste aqui parece que não está funcionando, tá? Mas isso é possível tanto para inteiros quanto para string. E essa é uma abordagem, que ele trata a colisão de um jeito. Uma segunda abordagem poderia ser dessa forma, onde cada elemento eu tenho uma lista. Uma lista como a gente já aprendeu a implementar uma lista. Então o que vai acontecer? Quando eu coloco valores, por exemplo, vou colocar aqui o valor 13. 13 vai colocar na posição 0 aqui, tá? Ó, já calculei aqui, vai colocar na 0. Quando eu coloco 0 agora, também vai ser na posição 0, ele faz o que? Ele coloca como se fosse elementos de uma lista. Então quando eu quiser buscar um valor, por exemplo, se eu buscar o 26, acho que vai ser 0 também, find, ó, ele vai buscar o 26, então ele chega aqui, encontrou aqui a posição 0, ele vai buscar só nessa lista o valor que eu acabei de pesquisar, tá? Se eu pedir para inserir aqui o 26, ele vai colocar também na posição 0, e assim por diante, e qualquer outro valor, por exemplo, 6.453, ele vai fazer o cálculo, vai calcular, isso aqui é a posição 5, tá? Então note que ele tem um mapeamento, dado o número, ele sempre mapeia, aquela função hash sempre precisa mapear para a mesma posição. Uma vez que isso acontece, então a gente consegue saber onde aquele valor pode estar armazenado. E aí a gente tem essas duas abordagens basicamente, são as principais, que é usando tratamento de colisões, avançando, colocando no próximo valor. Existem outras abordagens de colisão também, que seria testar uma nova chave, por exemplo. A gente vai falar isso no próximo slide, quando eu voltar para os slides. E também serve para texto. E tem essa segunda opção, que é a opção de usar listas em cada uma dos slots que a gente tem. Então eu tenho um slot, se aquele slot, eu vou colocando valores ali dentro daquela lista, e aí quanto maior é a capacidade aqui, o tamanho do nosso vetor inicial, menos as listas vão ser grandes, né? Porque imagine uma árvore aqui, a gente não quer que a árvore seja muito grande, tem uma altura muito grande. Aqui também, a gente não deseja que a cada lista tenha muitos valores, né? Porque isso causa um certo problema. Pode fazer a busca, ele pode ser que deixe de ser constante, né? Mas, de um modo geral, essa é a ideia do uso de hashing, tá bom? E aí, voltando agora para a apresentação, aqui a apresentação. Então, o que é interessante falar, né? Que a gente vai particionar um conjunto de elementos que é infinito em um número finito, que são os buckets, os slots que a gente tem disponível. A função h, que é a nossa função de hashing, ela faz um mapeamento da entrada para o índice, tá ok? E aí então, toda vez que eu chamar key, vai ser o k é a chave, né? Toda vez que eu passo a chave para a função, eu tenho qual é o valor do índice. E essa função sempre vai retornar aquele mesmo valor para aquela mesma entrada, tá? E aí a gente vai usar a função para inserir, remover ou buscar um elemento. Então eu quero buscar um elemento, eu chamo o hash, calculo qual é o índice e vejo lá naquele índice se eu tenho ou não. Okay? Então veja a questão da colisão. Ocorre quando a função hash produz o mesmo endereço para chaves diferentes. Tá? Então nós temos melhor, pior e aceitável. Pior é quando todos os valores geram a mesma chave. Isso é péssimo, porque isso acaba se tornando uma busca sequencial depois. Veja que nesse caso aqui é melhor, o A mapeia para 6, o B para 2, o D para 3, ou seja, eu tenho um espalhamento, tá? Isso aqui seria o melhor, e o aceitável é quando eu tenho alguns casos de colisão, por exemplo, o D e o F apontam para 3, nesse caso o C e o G apontam para 10. Tá? Então, o sucesso desse método também consiste na função hashing, tá? O quão bom é a nossa função hashing. Então a ideia é que ela faça a distribuição uniforme dos dados, evite o máximo possível a colisão e seja fácil e rápida para computar, porque a gente não quer gastar muito tempo também computando uma função hash demorada, tá bom? Então para chaves inteiras, o melhor o que a gente utiliza é usar o resto da divisão de K por B, onde B é o tamanho dos espaços, são os buckets, quantos buckets eu tenho para endereçar, e K é a minha chave. Então dado um número, vamos supor que eu tenho um vetor de 20 posições, então eu vou pegar o resto da divisão daquele valor por 20 e eu sei qual é o endereço que eu vou armazenar. Normalmente, né, utiliza-se o bucket com um número primo, tá? Isso faz com que eu tenha o menor número de colisões possíveis, tá bom?
E para chaves do tipo string, a gente pode tratar uma forma, por exemplo, que é uma forma bem simples, é pegar cada um dos caracteres, usar ele como um ASCII, somá-los, e aí a gente tem um número, e aí a gente pega o resto da divisão pelo bucket, e aí a gente usa a estratégia inteira, tá? Aqui algum exemplo para ilustrar, ó. Então eu vou inserir os números 1, 5, 10, 20, 25 e 24 em um vetor de 7 posições. Tá? Então veja aqui, eu tenho o meu vetor de 7 posições, e o que vai acontecer? Quais são os valores que vão estar inseridos? Então eu tenho que o 1 vai ser inserido na posição 1, o 5 na posição 5, aí o 10 vai ser na posição 3, porque eu vou fazer o 10 resto 7, vai sobrar 3 aqui nessa divisão, então eu vou colocar o 10 na posição 3, o 20 vai ser 6 na posição 6, o 25 na posição 4, e o 24 vai cair na posição 3 também. Veja que isso gera uma colisão, e aí a gente teria que fazer alguma forma de tratar isso, seja colocando no próximo elemento livre. Veja que nesse caso aqui a gente teria o 0, tá? Que seria o próximo elemento livre, ou então usando uma lista, aí a gente inseriria esse valor dentro de uma lista, tá? E se fosse por um texto? Bom, se for por um texto, a gente iria para um vetor com 13 elementos, né, que o bucket seja 13. Aí a gente vai pegar a palavra carro. O que vai fazer? Eu vou pegar qual é o valor ASCII de cada um desses, qual é o código ASCII de cada um desses caracteres. Então seria 99, 97, tal. Fazer isso aqui, resto 13. Então ficaria com 535, resto 13. Isso aqui seria 2. Então eu armazenaria a palavra carro na posição 2 desse meu vetor. Note que aqui eu não estou checando colisão nem nada do gênero, a gente precisaria pensar sobre isso, tá? Então, como que a gente trata as colisões? Existem duas abordagens, estática e dinâmica, tá? A dinâmica consiste basicamente em aumentar o espaço de armazenamento. A estática, a gente tem algumas opções, que é o rehash ou o encadeamento de elementos usando uma lista para cada bucket. Isso aqui a gente já viu, né? Naquele um dos exemplos era fazer o encadeamento dos elementos por lista. Então, quando eu tenho dois elementos mapeados para o mesmo índice, esses elementos vão estar numa lista. No rehash, a gente pode fazer, encontrar um bucket livre, a gente pode usar o próximo elemento vazio, então eu vou procurando até encontrar o próximo elemento vazio, como a gente viu naquele exemplo também, ou usar uma segunda função hash, tá? Então eu poderia ter uma segunda função hash e aplicaria a segunda função, e aí se a segunda função não funcionar, daí a gente tem que pensar em outras estratégias. Então acaba sendo que o mais fácil é fazer o progressivo, ou seja, encontrar o próximo elemento livre e colocar ele lá naquela posição, tá bom? E aí com isso a gente encerra então esse assunto de forma conceitual, né? Também deixo o convite para quem quiser tentar implementar uma função hash, fazer um teste inicial, seria muito interessante, né? Quanto maior é o nosso bucket, menos colisões a gente vai ter, quanto menor, mais colisões a gente vai ter. Isso não tem como fugir disso. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do curso e até uma próxima. Tchau, tchau.